Fala, gente! Começando mais um Show de Papo, podcast que você aprende. E aqui você sabe que eu, Anderson Ricardo, trago meus amigos aqui para poder bater um papo e conversar sobre o mercado. E aí você começa a pensar, nossa, eu nunca tinha pensado assim e tal, e aprende alguma coisa. Hoje, quem tá aqui é esse meu amigo produtor, que o Thiago sempre falou muito bem dele. Thiago, você sabe que o Thiago é o seu garoto propaganda, né, Borges? Como é que você tá, meu querido? Tô bem, cara. Bom dia, boa tarde, boa Todas noite, essas enfim. coisas que você fecha aí, você tem que dar uma porcentagem pro Thiago, cara. Fala bem de você, leva a sua bandeira, entendeu? Cara, é verdade, hein? Verdade. Depois a gente conversa sobre isso aí. Maravilha. Borges, eu quero saber um pouquinho da sua história. Tu nasceu onde? Eu nasci aqui do ladinho, cara, em Osasco, Em Osasco. uma cidade conhecidíssima aí. E como é que você se Em... envolveu em produção? Como é que começou esse negócio? Eu venho da igreja, né? Da igreja, tocava na igreja. E aí, ali por volta de 2010, mais ou menos, eu conheci o sertanejo. Tá. E já conheci o sertanejo dentro de estúdio. Então, ali de 2010 pra cá foi quando eu comecei E a quem foi mexer sua com inspiração produção. naquela época, 2010? Dudu Borges, Ivan Miyazato, que mais? Cara, ainda tava Pepato? tava na era do Pinóquio ainda, Tá. O Ivan também, o Ivan O Miyazato. Ivan já Aí o tinha. Dudu O Dudu veio um o pouquinho Pepato depois, veio um pouquinho 2012, depois, isso, 2013. É. 2013, por aí. Porque o Pepato trabalhava com o O Ivan Ivan, Miyazato. isso, ele fazia arranjo pro Ivan e, enfim. Isso. Mas legal. E aí você começa ali no sertanejo. Quem foi seu primeiro grande artista? Meu primeiro grande artista foi, na verdade eu conheci um produtor chamado Augusto Cabreira, ele é uruguaio. Em 2014, um pouquinho depois que eu comecei a fazer produção, e ele me convidou pra fazer arranjos, enfim, dos artistas que ele produzia a galera da Talismã. Na época, o Leonardo, o Zé Felipe tava começando ali em 2014, 15, e tinha Eduardo Costa também, enfim. E eu comecei ali, a arranjar pra aquela galera ali. E aí produzir mesmo a galera foi de 2015 pra cá, que daí eu produzi Simone Simaria, Thierry, Paula Matos, enfim, Lauana Prado, que surgiu depois, né, 2018 por aí, mais ou menos por aí. Bacana. Aí a Lauana Prado, que a Lauana Prado hoje dos artistas que você já produziu é a mais conhecida. Essa que mais faz sucesso. É, a que tá em alta hoje, vamos dizer, né? Sim. Vamos dizer, mas cara, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de fazer os artistas sempre nos momentos, sabe, nos momentos que eles estavam Bem. mais em ascensão, assim. Simone Simaria, por exemplo, foi naquela música Louca, que elas fizeram com a Anitta na época e tal, em 2016, 15, 16. Depois eu fiz Amoreco, que é a música da Simone Simaria também que tocou, acho que ficou um ano, assim, em alta. Thierry eu fiz também uma época um pouquinho antes de Rita, um pouquinho antes dele estourar nacional, mas ele já era um cara bem conhecido no mercado, principalmente na área da composição, né? Tá. Paula Matos também foi na época de Que Sorte a Nossa, que foi a música que estourou ela pro Brasil. Então eu tive essa sorte Mas de a estar com Paula essa Matos não galera. estourou pro Brasil ainda, né? Ela fez um sucesso ali, mas hoje ela não tem essa visibilidade, né? Então, é porque é igual, por exemplo, você pega artistas como João Neto Frederico, Sim, sim. Munhoz Mariano, são artistas que já teve aquele momento do nacional, vamos dizer assim, né? Munhoz Mariano, Camaro Então, mas Amarelo. você acha que ela teve esse momento, o João Ela Neto teve, Frederico? talvez um pouco menor, por conta de que Porque o João Neto Frederico tem mais história, né? Vem então, lá, mas é que o João Neto Frederico, já vem de muito tempo. de muito tempo, né? É. A gente pega do sertanejo quando não tinha, entre aspas, tanta concorrência, vamos dizer assim. O início do sertanejo universitário ali, com o Pega Fogo Cabaré, que depois foi regravado pelo exatamente. Leonardo A e tal. Paula, ela já veio numa época que o Gustavo Lima já tava, Sim, entendeu? sim. Tinha a Maiara Maraíza já tava, Marília Mendonça tava chegando. Mas você sabe que ela entendeu? começou antes, né? Começou antes. Ela começou antes, Começou 2013, 2014, eu já lembro dela ali. Eu tinha um escritório, ela sempre ia lá conversar comigo. E aí as meninas despontaram, a Maíra Maraíza, a Marília Mendonça, depois que ela começou a aparecer mais. Mas ela começou antes delas. Que ela atuava muito na área de composição, né? Até hoje, Sim, né? até hoje. Ela Até hoje ela é uma ótima fera compositora. na composição. Cara, esse assunto é muito interessante. O que você acha desses caras que são bons compositores e até agora não conseguiram emplacar como cantores? Temos alguns, né? Alguns são até meus amigos, mas tem aquela dificuldade assim de sair do compositor para ser um artista conhecido nacionalmente por ele mesmo cantando. Uhum. A gente conhece alguns assim. O que você acha que acontece aí?
É que eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? A Você acha que é parte duas de coisas diferentes? é muito diferente. Porque se você pega a maioria dos compositores são cantores, entendeu? A maioria dos compositores tem, às vezes, uma carreira menor, não nacional, mas uma carreira como artista também. Eu acho que vai muito da energia que eles colocam e de um planejamento também. Eles focam em quem? Em composição, Tá. entendeu? Então, acho que talvez isso, o lance de focar em composição e talvez. Porque a maioria desses compositores são compositores que fazem músicas para artistas nacionais. Então, o foco deles como artista também é ser nacional. Sim. E não é a mesma coisa, né? Não é fácil, né? Vou virar artista nacional. Então, eu acho que daí eles colocam a energia mais pra composição e a parte de como artista vai levando, sabe? Vai tentando aqui, grava um DVD, faz um Sim, projeto e sim, tal, mas sim, sim. não se joga assim, sabe? Enfim, eu acho que esse é o meu De pensamento. cabeça e tal. Exatamente. Vamos lá, vamos começar a falar as previsões de 2025. Esse ano nós tivemos um ano ah, atípico, assim. 2024, para mim, na música, foi muito diferente dos outros anos. Foi muito show, muito. Cara, teve cachê que começou a 300 mil, que tá terminando a 1 milhão. Uhum. E assim, ninguém consegue explicar exatamente por que e se o artista. Porque não foi o artista que cresceu, o cachê não cresceu por causa dele. O mercado inflacionou esses valores, entendeu? E agora nós vamos ter um 2025 aonde muitos desses artistas vão diminuir a quantidade de shows e nós vamos ter outros artistas surgindo. Porque assim, ano que vem, cara, para você contratar um cantor de 20 mil, é difícil, cara. Agora, no seu ponto de vista, como produtor musical, tudo que você tá vendo, tudo que você estuda, o que você imagina que vai ser 2025 pra música? Cara, apesar desse lance dos shows, né? Que eu acho que pós-pandemia, depois de 2022 ali, que quando acabou, entre É aspas, que a veio aquela demanda reprimida, né? Mas é que 2024 que deu essa inflacionada nos valores, cara. então, mas assim, Devido tá uma, às prefeituras, né? O poder isso, público ter isso. colocado muito dinheiro nisso. E mas assim, tá uma briga entre, tá uma briga não, na verdade assim, tá correndo junto, tanto esse lance de shows, muito artista, e dessa parte digital também, né? Os artistas hoje, eles estão trabalhando muita parte também de Instagram, TikTok, enfim, e estourados lá, assim, colocando energia nisso, né? Então eu acho que, cara, que 2025, Anderson, assim, a gente tem falado muito sobre isso, sobre mudar o mercado, sobre, sabe, mexer algumas coisinhas e tal, pra sair um pouco da mesmice, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a mente da galera ainda tá nessa onda de continuar a mesma coisa, sabe? Então, assim, se outros artistas não chegarem com um posicionamento diferente, aí a parte do que é diferente, aí eu não sei te dizer exatamente, sabe? Tá. Tem que ter alguma coisa diferente. É porque a música é cíclica, né? Então, dizendo agora dos 20 anos do sertanejo universitário ali, que começou em 2003, 2004, com os primeiros sinais ali, o João Neto e Frederico, depois o Aham. César Menotti e Fabiano, o Vitor e Léo e tal. E se você pegar, se em 2004 a gente voltasse 20 anos para trás, dava em 1984. Quando começou ali o Chitãozinho e Chororó, depois Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo ali, em 84 o Chitãozinho e Chororó já tinha uma carreira, né? E aí veio os outros artistas ali e mudou aquele cenário daquele momento do sertanejo. E depois aconteceu de novo em 2004 até 2009 ali, 2010, né? Quando você tem aquele aparecimento de vários artistas diferentes, porque ninguém aguentava mais aquilo que Sim. já estava ali há Aham. muito tempo. E se você parar para pensar hoje, está acontecendo isso de novo. E como que esse movimento acontece? Vamos olhar para 2004 para a gente entender o que vai acontecer em 2025, 2004, 2005 ali. Tinha aqui 4, 5 escritórios que comandavam o mercado, então eles ditavam as regras, o quanto que cada cachê valia e tal. E naquela época, esses artistas pararam de levar público e nós vimos também uma mudança de contratantes, de nomes de contratantes, porque alguns quebraram e outros surgiram. E aí, aqui desse outro lado, começou um movimento muito forte, mas silencioso, que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Uhum. Começou a surgir novos produtores, novos compositores, novos artistas, novos contratantes. Quando esse movimento viu aqui, pá, surgiu Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, João Bosco e Vinícius, depois Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Mateus. E esse movimento aqui ficou ali parado e surgiu um outro maior. E agora está acontecendo de novo. Porque tem artistas, se você pegar, cara, tem artistas, vamos pegar aqui o Luan, que eu tenho bastante conhecimento de causa.
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, até agora, cara, é 100 e poucos shows todos os anos. Tá cansado. Uhum. Não tem como não falar que o artista não tá cansado. É muitos anos. Aí 2025, quando se percebe que teria que baixar os cachês, porque subiram muito, a galera falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer menos show. Que se fazer menos shows, você coloca os contratantes menos a exposição ao risco, porque você tá fazendo menos shows, você escolhe os melhores shows, porque 45 shows no Brasil hoje, cara. Só aqui no estado de São Paulo tem quantas feiras no mês de maio, Sim, junho, julho? sim. Tem artista que fez 45 shows nas festas juninas, né? Em junho. E os caras querem fazer 45 shows agora no ano. Então tá, cadê esses artistas novos pra pegar essa demanda toda, entendeu? Por isso que eu falo que o 2025 vai ser um ano dos novos artistas. E você como produtor, e pra mim você se encaixa nessa aqui, você tá aqui nesse novo movimento, como é que você tá enxergando esse movimento? Surgindo com novos produtores, novos compositores? Então, Anderson, eu vejo pelo lado, igual você tava falando ali da era do Chitãozinho e Chororó ali, de, né, 84 pra frente ali. Antes também, mas ali, quando eles começaram, anos 90, eles começaram a mudar o estilo, né? O sertanejo, que saiu a viola e entrou as guitarras e tal, e veio Zezé de Camargo, e Leonardo, e Leandro Leonardo, enfim, veio toda aquela onda de Sim. guitarras pra caramba, né? Que era um meio country, né? Que acabou virando o sertanejo. Então ali, de lá até 2000, que ainda rolava, antes de vir um sertanejo universitário, ficou cansativo. Só que se a gente parar pra pensar, entre aspas, era uma vertente só dentro do estilo de sertanejo, que era aquela vertente que todo mundo fazia igual. E aí cansou, e aí começaram a mudar, entrou o sertanejo universitário. Só que o sertanejo universitário é engraçado, que ele pegou muitas vertentes. Então hoje em dia você não fala, hoje já você não consegue falar assim, mas o que é sertanejo hoje? Entendeu? Então você pega hoje, o sertanejo é misturado com pagode, é misturado com pop, é misturado com rock, é misturado com música gringa, é misturado com som latino, é misturado com tudo. Então hoje eles pegaram, do sertanejo universitário pra cá, eles pegaram tudo isso e fizeram virar o sertanejo, que hoje é considerado um monte de vertentes, entendeu? Que daí a galera começa a chamar sertanejo, sertanejo sofrência, sertanejo não sei o que e tal, arrocha, não sei o que. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, qual é o problema pra 2020, vamos dizer assim? O que é que teria que ser novo pra mostrar que alguma coisa mudou? Isso falando na parte de produção musical, que Sim, é sim. questão de sonoridade, enfim, né? Que a questão da composição já é uma outra parada que eu até tava comentando esses dias, que era o seguinte, que as pessoas sempre falam a mesma coisa. Isso eu falo de artistas, já vi você falando também, enfim, vejo os empresários falando, contratantes, vejo todo mundo tendo a mesma reclamação. Hoje as músicas são todas iguais. Não tem nada diferente de ninguém. As letras são iguais, as melodias são iguais, os arranjos são iguais, tá? Aí eu falei assim, cara, mas se a gente chega com alguma coisa diferente, as pessoas assustam, entendeu? Os contratantes, a gravadora, o próprio artista, os empresários, eles assustam com alguma coisa diferente. E eu não tô falando diferente de chegar com som diferente, olha, não, sabe, saindo um pouco daquela mesmice, as pessoas assustam. Então as pessoas, na verdade, tá igual porque elas querem que estejam igual. Então, porque Entendeu? você acha que é uma questão mais comercial, do empresário olhar e falar assim, pô, meu artista vai ficar muito diferente disso. Exatamente. Não, é totalmente isso. O maior medo dos artistas hoje, É ficar fora do dos mercado. empresários hoje, é isso aí. Por isso Sabe? ficou tudo igual, né? Por isso que ficou tudo igual. Então, assim, hoje em dia eu tô acostumado, às vezes, chegar em escritório pra fazer reunião com algum artista, com algum empresário, e o próprio empresário falar assim, ó, não, o meu artista, ele é uma onda Gustavo Lima. O meu artista... Aí você vai ver a cara do cara, é a mesma barba do Gustavo Lima, mesmo cabelo, Sim. entendeu? Então, aí você fala, cara, mas e a sua verdade? Entendeu? Eu sempre coloco isso na cabeça de todo artista que eu vou produzir. Tá. E a sua verdade? Entendeu? Porque, assim... artista igual Gustavo Lima tem um monte. Sim, E sim. infelizmente não, mas assim, são todos descartáveis. Sim. Entendeu? E falando em empresário, o que você acha de produtor musical que tenta ser empresário? Que a gente já viu alguns na história aí da música, Acho né? que hoje um monte, né? Mas Você consegue lembrar de alguém que conseguiu estourar um artista? Eu não lembro.
produtor, assim. Como empresário, É, o cara assim, sendo produtor e estourar alguém como empresário, pode ser que tenha acontecido, eu não tenho eu conhecimento. também não conheço Eu nenhum. conheço produtor que estourou o artista como produtor. Não, não. Com a junção de Não, empresários e tudo tal. bem, Não, isso teve vários, né? O próprio Pepato Todo Henrique artista que Juliano. estourou tinha um produtor atrás, né? Musical. Mas assim, hoje existem muitos artistas que estouram e o papel do produtor é um papel, vamos dizer assim, um papel pequeno. Entendeu? Até pra Tem outros que ele agregar. tem alguma. Ele poderia, eu falo que ele poderia ter estourado com outro produtor também. Tá. Que foi o papel, na verdade, do próprio artista e do empresário que fez ele acontecer. Entendeu? Qualquer produtor que tivesse ali teria estourado. Exatamente. Aí você tá dizendo que tem alguns produtores que criaram uma identidade para o artista, O que no Pepato, caso do por exemplo. Pepato. Pepato, por exemplo, pra Marília e para o Henrique Juliano. Entendeu? Eles criaram essa identidade pro artista. Então, ele faz parte de uma porcentagem muito grande do que aconteceu com a Marília, do que aconteceu com o Henrique Juliano. Entendeu? Então, agora em produtor empresário, eu conheço muitos, mas assim, que estourou não. É que assim, Anderson, eu acho assim, ó, vamos supor, vou colocar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas falam que eu sou preguiçoso, mas eu falo assim, ó, cara, eu vou trocar um chuveiro em casa. É um chuveiro simples, trocou a resistência e tal, não sei o que. Eu tenho medo de eletricidade, desligo o Você disjuntor e meteu um troco. shot. Mas assim, aí você vai. Mas tem situações, dependendo do chuveiro, dependendo da É onde melhor está você instalado, contratar alguém para melhor fazer. contratar alguém pra fazer. Entendeu? Por quê? Exatamente. Porque é igual o mecânico. Ah, não, eu vou comprar as pastilhas do freio. Ah, vão falar que eu sou Nutella, não troca. Não, mas eu prefiro que o cara sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que no meio da música deixou de existir isso, sabe? Antigamente tinha muito isso. Tanto é que hoje as pessoas se assustam quando falam assim, ah, tem um produtor musical e ele colocou para outro cara arranjar. Como assim? Não, não é como assim. Produtor musical não precisa ser o arranjador. Sim. É que hoje as pessoas se assustam, mas antigamente, na época Tá. lá no começo, Zé de Camargo e tal, cara, existia o produtor, depois existia o arranjador, e existia os músicos, e Isso cada isso é muito interessante, porque tem muita gente que não faz parte ali do mundo da música que tem curiosidade para saber disso. Tem muita gente que me pergunta, o que faz um produtor musical? Vamos tentar entender, tá? Eu quero gravar uma música com você, eu sou um cantor, eu quero gravar uma música. De quem você precisa para que essa música saia? Além dos músicos, o que mais? Qual que é o processo para produção dessa música? A primeira coisa eu tento entender a identidade do artista, que é muito importante. A identidade é a partir do quê? A partir da referência dele. O que ele ouve, o que ele gosta de ouvir. Tá, mas eu tô dizendo da parte da produção. O que precisa ser feito e quais pessoas... Exatamente. Aí eu tento entender primeiro essa parte da identidade do artista para entender como que vai funcionar a sonoridade para isso. Entendeu? Porque a sonoridade conta muito. Tá. Tem cantor que tem a voz mais aveludada e ele precisa ser um cantor que vai cantar, por mais que ele vai cantar música de festa, tem que ser uma sonoridade mais romântica, tem que ser uma sonoridade mais... Então, por isso que eu tenho que entender a identidade dele. Após isso, no meu caso, eu, como sempre acostumei, eu acabo fazendo os arranjos das músicas. Eu, como produtor, eu acabo arranjando. Tem a escolha de repertório, obviamente. Mas normalmente o arranjo pode ser feito com outra pessoa. Pode ser feito com outra pessoa. E o que é o arranjo, para quem não sabe o que é? É o seguinte, o cara chega com a composição, você chega com a composição pra mim. A composição vem na guia. A composição vem na guia. Às vezes vem só letra, já aconteceu, teve casos de chegar só a letra. E aí a gente procura um outro compositor pra colocar a música, ou a gente mesmo sente e cria a melodia em cima da composição. Porque o compositor ele tem que criar a letra e a melodia. Não necessariamente, mas a maioria acaba criando, né? Já tem essa... Mas a composição, ela não deixa de ser uma escrita apenas, entendeu? Uma poesia, vamos dizer assim. Então, ela é uma história ali contada pra se pensar em música com rimas nos finais das frases. E pronto, ali já tá feito, já tem uma composição. A maioria faz a melodia também. Então, chega isso como guia pra mim. Beleza, qual é falando da identidade, qual é o estilo que vai ser? Ah, vai ser o estilo... Beleza, a gente escolheu o estilo, com a identidade do artista. Aí eu vou pra parte de arranjo. No caso, eu faço arranjo, às vezes, dependendo da demanda, passo a ideia pra outra pessoa, pra outro arranjador, ele faz o arranjo, me manda. Hoje em dia rola muito aquele lance da pré, né? Que daí a gente faz tudo MIDI, grava tudo mesmo, a gente mesmo, pra poder entender o final já de como vai ficar a música. Entendeu? E depois disso,
aprovada a música, manda pros músicos. No caso hoje, como muita coisa é online, então eu mando pro baterista gravar, já direcionado, ou Os caras não escrito, vão mais no ou... estúdio. Cara, hoje é muito difícil. Eu tenho saudade disso, viu, Anderson? Tá. Tenho saudade desse laboratório, de ir pra estúdio, passar som. Porque o cara coloca na casa dele, tem um estúdio na casa dele. Exatamente. Hoje Tá. todo mundo montou e assim fica mais fácil, né? Vamos dizer assim. Eu tenho saudade e ainda. Eu espero que 2025 a gente comece, sabe, a ter mais tempo e abrir a cabeça mais para isso, sabe? Para entrar em estúdio. Porque hoje Tá. a música é descartável, né, cara? O cara faz uma música hoje, mas ele tem que pensar que daqui 15 dias ele tem que fazer outra. Entendeu? A música tá assim. Então o artista faz uma música, e daqui 15 dias ele tem que já pensar em outra, porque daqui um mês tem que lançar outra. Então não existe mais aquele lance de igual antigamente. Os caras gravavam um disco no ano e trabalhavam o ano inteiro o disco, sabe? Então hoje não existe mais isso. Então voltando à parte da produção, é isso. Até a finalização. Então o produtor musical ele tem o papel de dirigir desde a escolha da música, entendeu? Se a música é boa ou não. E aí ele vai fazer toda a parte de arranjo ou mandar alguém, os músicos, depois edição, mixagem, masterização, ele acompanha tudo até a entrega pro artista. Da Entendi. música ou do EP. Então começa assim, guia, depois o produtor, se não tiver, coloca a melodia ali, Sim, depois os instrumentos, os arranjadores e tal, e aí a música tá pronta. a música tá pronta. Tá. Exatamente. Mas eu não entendi direito essa parte do arranjo. O arranjador, ele vai só... ele que coloca solo, essas coisas, não? É, ele que É o arranjador. faz isso. Tá. Por isso que é muito importante o que eu falo, o lance da identidade. Eu sempre falo isso, todo artista que eu vou fazer, eu toco muito nessa questão. Porque hoje os artistas não têm mais identidade, são poucos que têm identidade. Então eu sempre toco nessa questão da identidade. Por quê? Porque isso vai... isso que faz o artista, o Anderson, o artista ser um artista lembrado por muito tempo Sim. ou esquecido. A identidade que ele A vai identidade criando dele. e mostrando E a ali. identidade dele tem que servir em todos os sentidos. Tem que servir na roupa dele, na forma que ele se veste, na forma que ele se porta no story e na sonoridade também. A gente pensa assim, beleza, eu vou fazer um arranjo, então pega um violão e faz um solo pronto. Não, não é isso que funciona. A identidade do artista conta muito. Se ele é um cantor romântico, quais os instrumentos, isso falando como arranjador, tá? Quais os instrumentos que deixam a sonoridade mais romântica, mais, sabe, pra mexer com a parte de amor e tal, do coração. Cara, um piano, beleza, então a gente já pode pensar em usar o piano nessa música. É um violão de nylon, então a gente vai, sabe, a gente vai buscando através da identidade do artista, entendeu? A partir da identidade do artista a gente começa a fazer os arranjos. Infelizmente não é assim que funciona na prática muito hoje, tá? Hoje as músicas são feitas, beleza, começou a música, vai lá e faz um arranjo aí, vai ser o quê? Solo de sanfona ou solo de violão? É isso, sertanejo aí, solo de sanfona ou solo de violão, sabe? Então é sempre isso. Mas eu procuro sempre entender isso, sabe? Outra coisa importante também para um arranjador, eu sempre falo isso, eu recebo a composição, eu vou ler a composição porque eu quero saber o que está dizendo na composição. Porque na sonoridade final, a música ela pode ser forte, ela pode ter um impacto forte ou não. Porque eu vou ler a composição, a música fala lá de, o meu coração, não sei o que, está doendo, não sei o que e tal, e eu estou em silêncio. A gente pode usar isso no arranjo, entendeu? Então eu tô fazendo lá um som de piano, tal, com violão e tal, e na hora que a música falar no silêncio, a banda para, sabe? Ou então sei lá, eu fiquei nervoso e bati a porta. Nesse bati a porta pode ter da bateria, sabe? Então tudo tem que conversar, sabe? Meu coração tá explodindo, então tem que ter uma... Tá. Sabe? Entendi. Isso tem que ser Isso é conversado. o arranjador que faz. O arranjador, ele tem que pensar isso. Não é que o arranjador faz, a maioria não faz. Esse é que é o problema, entendeu? Por isso que as músicas se tornam cada vez mais descartáveis. E parecidas, entendeu? Esses dias eu fiz um Reels que eu tava falando do dedinho, né? Foi, eu até comentei sobre isso. E todas as aí... músicas eram iguais, né? Da questão do dedo. Que 10 anos atrás o Luan gravou primeiro, porque só que isso já vem lá das boy bands, né? Sim, atrás, sim, já há bastante tempo já. R&B também tem muito esse lance Do dedinho. dos estalos É que aquelas duas e tal. músicas ali tava bastante parecida, né? A questão da melodia também, né? Até a melodia tava parecida. As mais novas, né? É uma música... Eu até no seu post eu fiz um comentário tentando colocar assim os tópicos. Os Por meninos do exemplo, Travé até comentaram lá também, porque uma das isso, músicas era deles. exatamente.
Falando da música do Luan, tem tudo a ver aquele estalo de dedo, porque ele fala isso na música. Isso. Então foi uma É só genialidade do fazer arranjador, assim no caso, isso. que eu volto, que é a questão da porta batendo. Exatamente. Então, assim, isso foi uma genialidade do Borges. A foda que do Borges, arranjou- né? Isso, que arranjou. Então ele já pensou nisso, entendeu? Nas outras duas músicas, que elas realmente são parecidas, eu acredito muito, Anderson, por questão dessa referência. Por isso que eu falo. Eu vou mudando às vezes o norte do que eu tô falando, mas no final você vai entender. Por isso que eu sempre falo, cara, as referências são muito importantes para o artista, para o produtor e principalmente para o arranjador. Sim. As referências são muito importantes para as coisas não ficarem iguais. Eu, por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma composição e eu tenho um pensamento que é o pensamento do Quincy Jones, que para mim é a minha referência como produtor musical. Foi produtor de Michael Jackson até a Beyoncé, de artistas totalmente diferentes um do outro. Então, assim, eu penso da seguinte forma, Anderson. O Quincy Jones pensava dessa forma. Tudo tem, para ser comercial, a nossa mente ela entende quando tem um loop. O loop é o quê? A repetição, sabe? Tá. Aquilo fica repetindo. Então, para isso se tornar comercial, tem que ter esse loop. Por exemplo, eu vou arranjar uma música. Eu sempre vou usar algum elemento, algum tipo de melodia que esteja já na composição. Então eu vou usar um pedaço do refrão, eu vou usar um pedaço da parte A, alguma coisa ali eu vou usar, não necessariamente, mas eu vou usar para criar a introdução da música. Por quê? Porque a pessoa vai ouvir a introdução da música, uma melodia, beleza. Quando chegar no refrão, ela vai pensar assim, pô, eu acho que eu já ouvi essa música em algum lugar, mas na verdade não, nunca ouviu. É que a introdução fez ela achar que ela já ouviu aquela música. Reconhecimento então, por similaridade. Isso, é o subconsciente, né? Que ele não pensa, ele só tá reconhece, lá. Ele só reconhece. Então, assim, o Quincy Jones falava muito disso, sabe? De criar esse loop de repetição. Tanto é que já aconteceu, por exemplo, o lance das referências. Já aconteceu de eu pegar uma composição de um artista, pegar um pedaço do refrão e fazer a introdução. Só que na hora que eu mandei pro artista, o cara falou assim, cara, mas essa introdução tá igualzinha a introdução da música não sei de quem. Falei, como assim? Aí eu fui ver e realmente era a mesma coisa. Eu falei, cara, mas por quê? Aí eu falei assim, então, mas aí, não tô falando que eu não tô errado, mas eu tô falando o seguinte, o erro vem do compositor. Entendeu? Porque às vezes a referência dele, ele ouve tanto só o sertanejo, que acaba ficando por isso que as coisas ficam parecidas, entendeu? Então assim, eu acho que as referências contam muito. Às vezes tem um lance, eu conheço pessoas que falam, cara, mas eu não consigo ouvir outra música que não seja sertanejo, eu não consigo, então assim, isso não tem problema, só que isso vai fazer a música dele ficar parecida com outras músicas, porque a referência dele é aquela, entendeu? Ele não ouve outras coisas, e às vezes não precisa, a gente tem que levar isso como trabalho também, às vezes não precisa curtir outra música. Sim. Ouça outra música para você, o seu subconsciente vai guardar aquilo, sim, exatamente. Então você vai usar isso lá na frente, você vai, entendeu? Porque as pessoas falam que nada se cria, tudo se copia. Não é verdade, mas também não é uma mentira, entendeu? Porque assim, cara, tudo que você for criando, você já ouviu em algum lugar. De forma diferente, mas você já ouviu em algum lugar. Sim, e isso pegou aquilo como referência. Exatamente. Você falou do looping aí, me fez lembrar do Ed Sheeran, né? Porque ele toca com um pedal de looping ali. Eu fui num show dele no Rock in Rio lá em Lisboa. Cara, e de repente ele entrou no palco sozinho. E eu fiquei esperando a banda entrar, cara. Falei, cara, que legal, né? O cara faz a abertura sozinho. Começa o show sozinho, depois vai vir a banda. Cara, a banda Terminou não veio. Show, só ele. A banda não veio, não tinha banda. E é engraçado porque ele tem uma grande estrutura, cara. Diz que ele viaja com mais de 80 pessoas, só que é no palco ele sozinho. E aí, não sei se você tem similaridade com isso, que é aquele pedal de looping, Sim. mas diz que é muito difícil, né? É. Fazer o que ele faz. Porque, aí eu fiquei pensando, falei, cara, já pensou se isso pega, cara? Porque aí minha cabeça de empresário falou, pô, já pensou se lá no Brasil, cara, os artistas sertanejos não tem mais banda? Tem artista sertanejo aqui viajando com 20 músicos. Olha o tanto que ia ficar mais barato. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, mas acho que não é a mesma coisa. E fica muito ruim porque o artista fica preso ali, né, no pedal. Então, Anderson, é que assim, é que a gente tem que também separar a questão de estilos, né?
Por exemplo, você pega Ed Sheeran, É um estilo diferente do sertanejo, né? entendeu? A sonoridade dele, a voz dele, as músicas, as composições, as melodias são coisas que cabem E ele fazer fica aquela dando looping no sonoridade. violão, né? Eu via que ele batia Isso, assim, faz depois um. apertava o negócio e ficava E é sempre repetindo. um lance meio mais de kick, pum, pum, sabe? Um lance que fica mais pulsante e tal. E o sertanejo não tem. Não Apesar tem de isso. que eu fiz um projeto com a Paula Matos chamado Livre. Foi um projeto que a gente fez em 2018, antes da pandemia, 2019 ali, chamado Livre. Depois você dá uma olhada, vou te mostrar depois. Que ela fez. Aliás, ela manda muito bem, cara, com isso aí. Ela tem um pedal de loop e ela fez. Eu produzi junto com ela. E é só nós dois. Eu faço as partes eletrônicas de pianos e tal, essas coisas, E e faz tudo no pé? ela monta, é bem legal, cara, ela monta, primeiro ela solta um bumbo assim no próprio violão, com o microfone, grava isso, beleza, aí isso fica rolando o resto da música. Depois grava uma Isso harmonia, grava na hora lá. na hora, na Cara, hora. porque eu vi que era difícil. Não, é muito difícil. Porque ele voltava, ele ia e tal. Só que isso acaba prendendo o músico. Ele não consegue falar com o povo. Não consegue ficar dando atenção lá. Porque ele tá tocando um monte de coisa. É que assim, eu volto a falar, são coisas diferentes, né? Sim. A apresentação de artistas americanos, por exemplo, depende do pop, assim. Do pop não, mas assim, dessa onda do Ed Sheeran, de John Mayer, por exemplo, são O John Mayer tem apresentações. banda? Tem banda. Tem banda. É diferente Mas do é Ed uma Sheeran, banda não é a com. mesma pegada. Não, mas é a mesma, a mesma ideia de som mais romântico, mais paradinho, sabe? E mesmo Tá. assim são 4 caras só com o John Mayer. Então é uma banda pequenininha, sabe? Mas assim, tudo orgânico e tal. Então, assim, depende muito do estilo do show, sabe? Por exemplo, quem poderia fazer um lance desse de só violão e voz, ou uma banda menorzinha, ou é a Sandy, por exemplo. É. Por quê? Porque ela vem nessa onda aquele show que você já imagina, não é um show de festa, é um show de teatro, a galera sentada e tal. Sim. Então, Não é aquele show de pegada, né? isso, então é muito diferente. Agora você imagina hoje entrar um artista, entrar imagina, entrar um Luan Santana da vida, Quietinho e fazendo pedalinho de looping ali, não vai dar certo. não vai dar certo. É. Ele pode estudar um ano aí Pode. e virar Sim. o cara mais foda mas não vai dar certo. Entendeu por quê? Porque a não- entrega é outra, né? Exatamente. As músicas são outra. O público quer ver outra coisa, entendeu? O público não é o mesmo público que ouve Ed Sheeran, entendeu? Ou se ouve em momentos diferentes. Sim. Entendeu? Ouve no momento que tá ali, tá curtindo, tá em casa de boa, então vou ouvir. Beleza, agora não. Eu não vou pro show pra querer ficar. Então o cara quer ir pro show pra ver um negócio alto astral, então tem que ter barulheira e tal. Então acho que é bem por esse lado. É engraçado isso, porque eu sempre ouvi o Ed Sheeran e eu não sabia que o show era assim. Uhum. Eu imaginei também que era pegada, que ele lá no, tipo, perto do povo, botando o povo pra cantar, Find the Love, Aham. entendeu? E aí não, cara, o cara ali, e eles colocaram o pedal dele lá pra trás do palco. Então ele ficava muito atrás do palco, assim, Ah, muito tá. pro fundo do palco. Aham. E aí tinha uma passarela gigante na frente, ele quase não conseguia ir na passarela. Porque quando ele Ele ficava voltava, ele preso tinha que lá. correr pra ir pra trás. Tá. Eu acho que, eu não sei, tá? Eu tô falando sem saber. Apesar de ouvir muito o som dele. Mas talvez seja alguma turnê específica, não sei. Não, eu acho que eu fui ler depois. Uhum. Ele criou isso quando ele tava começando e tal, ele só faz show assim. Ah, tá. Aqui no Brasil foi a mesma coisa. Tá. Aqui no Brasil o povo adorou, e legal, então eu fiquei imaginando. Se fosse um brasileiro fazendo isso aí, eu não sei se virava. Então, porque são públicos. E outra, não é só questão de públicos diferentes. Às vezes o público é o mesmo. Mas ele sabe que ele quer ouvir o Ed Sheeran daquele jeito. Sim, sim. Entendeu? É exatamente. E ele sabe que quando ele for assistir um show do Gustavo Lima, É outra pegada. entendeu? Aí ele não vai querer. Então Exatamente. ele curte os dois, mas ele curte os dois com as suas verdades. É. Por isso que é importante o lance É da verdade. identidade e a É verdade, verdade. entendeu? E é Essa muita questão. verdade dele, né? As pessoas que vão aprendendo a gostar sabem que é aquilo ali. Mas mudando aqui de assunto, eu tinha um amigo que falava mudar de saco pra mala. Eu queria falar um pouquinho da Lauana. Quais projetos você participou com a Lauana Prado? Ó, na verdade eu conheço a Lauana da época que ela era Maiara Prado, Sim. né? Que eu toquei com ela nas baladas de São Paulo e tal, e eu tocava com ela. E aí depois ela conheceu o Fernando, do Fernando Sorocaba, e aí eles fizeram um projeto, foi quando ela veio, ela me convidou pra ir pra estrada com ela. Só que eu já tinha feito estrada de 2010 a 2018, 2017, eu já tinha feito estrada. Você tinha feito com quem? Eu comecei com o Renner, do Rick Renner.
Tá, Quando na eles carreira separaram, solo. isso, quando eles separaram, aí eu fiquei com o Renner um ano e meio, mais ou menos, em 2010, até 2011, 12. E aí depois eu fiquei com artistas assim, Aleatórios, assim. isso. Os caras te ligavam e você ia de... Não freelance, mas eu fiquei com artistas fixos, mas artistas não conhecidos, artistas artistas regionais. regionais, tá. Acho que de 2012 a 2018 toquei com uns 3 artistas. E aí, em 2017, 18 foi quando eu conheci a Lauana. A gente tocou muito aí em alguns lugares. Ela foi uma das artistas que eu fiquei fixo um tempo. E aí ela depois foi pra esse lance de escritório e tal, parou com os shows, aí mudou de nome, aí fez um projetinho e tal. Aí ela me convidou pra ir pra estrada. Só que nessa época, um pouco antes da pandemia, 2019, eu já tinha decidido que eu não ia fazer mais estrada. Porque eu tava nessa de estrada e estúdio, e assim, tava muita coisa, eu precisava escolher. E como minha vida era estúdio, eu amava estúdio, eu falei, eu tenho que dar energia pra isso aqui. E eu parei desde 2018 de fazer estrada, nunca mais fiz. E ela me chamou pra ir pra estrada com ela. Eu falei que não rolava e tal. E depois montei juntamente com outro produtor amigo meu, montamos uma banda pra ela e tal, ela foi pra estrada. Depois, mais pra frente, a gente se encontrou nos projetos. Ela fez alguns projetos com o Fernando, enfim. E aí aí eu fiz o projeto com ela do Raiz, o primeiro Raiz, que foi uma produção do Henrique Souza, que era o produtor dela de estrada, e dela, da própria Lauana. Foi um DVD assim, que foi decidido em um mês, já escolheu o repertório, foi um DVD sem pretensão. Ela queria, da cabeça dela, e fomos e fizemos. É bem simples, objetivo. E fizemos esse DVD. Esse DVD eu fiz arranjos e tal, e toquei lá também. Depois a gente fez um DVD em Brasília, que é um DVD até da Whisky Vagabundo, uma música que toca bastante, que foi o Ivan Miyazaki que produziu e eu arranjei junto com ele. Esse DVD inteiro. E depois o Raiz 2, que daí a gente se juntou novamente, o William Santos, produtor musical e sanfoneiro, a própria Lauana, o Henrique e eu, a gente se juntou. O William assinou a produção, a direção musical desse DVD, e a gente fez toda a parte de produção e arranjos dentro de um estúdio, enfim, aquele laboratório que eu falo pra você que eu tenho saudade, a gente fez esse laboratório, porque o Raiz é feito dessa forma, laboratório, escolha, e testa e não testa e tal. Tanto é que tem uma história legal, acho que até tem postado no Instagram da Lauana, sobre a música que estourou dela, Escrito nas Estrelas, né? A regravação que ela fez. Essa música não era nem pra entrar. Essa música, assim, tava ali, sabe? Tipo, aí depois no final, não, vamos fazer vamos deixar como uma homenagem. Tanto é que tem um áudio a gente falando sobre o repertório, e nessa música o feedback nosso é assim, eu tenho um áudio que eu mando pra ela, que o feedback era que a primeira música era legal, a segunda música ok, e a terceira música era legal também, tipo assim, ficou um bloco legal, mas sem dar atenção pra música do meio, que é a música que estourou, entendeu? Então enfim, não dá pra saber o que vai acontecer lá na frente, né? Mas enfim, resumindo, a Lauana foi isso. Eu fiz esses 3 projetos com ela. O Raiz 1, o DVD de inéditas em Brasília e o Raiz 2, que foi em Goiânia. Esse Muito projeto legal. que a gente fez. Muito bacana. E a Lauana, ela trouxe uma identidade diferente, né, do que tinha no mercado. E hoje já começaram já também copiar e fazer algo parecido, mas antes não tinha nada nessa pegada que ela veio, né? Então, pra gente fazer o projeto da Lauana, aconteceu o seguinte. Primeiro a gente foi naquele lance da sonoridade, lembra? Da identidade e tal. Primeiro, vamos fazer um DVD totalmente rústico. Rústico a gente pensa em madeira, madeira a gente pensa em orgânico e tal. Orgânico é violão, é carrom, então beleza, vamos pra esse lado. Sabe, do som orgânico, nada de eletrônico, tudo. Beleza, depois vamos vamos para a escolha de repertório. Então, músicas antigas. E aí, no meio dessa escolha de repertório, a gente viu que a gente poderia colocar músicas de outros estilos ali e torná-la sertanejo, entendeu? Então, assim, beleza. Aí juntamos tudo isso com a sonoridade e fez o Raiz 1, que foi o que projetou ela explodiu, nacionalmente, né? Que exatamente, mostrou ela pro Brasil. eu tinha o Cobaia, a música dela tinha já, né, mostrado um pouco de quem era a Lauana, e depois o Raiz trouxe ela de verdade nacional. Cara, depois desse projeto, a sonoridade dela
influenciou muito até outros projetos que eu faço, que eu fiz e faço até hoje. Muita gente me procura às vezes, ó, eu quero usar essa sonoridade da Lauana, tal, esse lance mais acústico e tal, esse lance mais rústico, mais orgânico. Então, assim, e a gente falando eu vou até pegar esse ponto que a gente tá falando desse projeto da Lauana, que era o lance das músicas lá, de ficarem iguais e tal, não sei o quê. Quando a gente tava falando dos Titãs de Chororó, Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, que vinha aquele estilo de música igual, depois mudou e veio para esse estilo de música mais, né, o sertanejo universitário, mas com várias vertentes, várias misturas. Mas você já percebeu que nos últimos 2 anos, dos últimos 2 anos para cá, tá mudando isso e tá voltando o sertanejo antigo? Sim. Meio mascarado, vamos dizer assim, mais Eu acho que moderno. pela questão de estar muito parecido, né? Aí as pessoas começaram a buscar coisas diferentes. E o que foi gravado há 20 anos atrás é diferente do que está sendo gravado hoje. Anderson, eu vejo todo mundo falando isso aí, só que eu tenho uma outra perspectiva, eu tenho uma outra visão sobre esse lance das músicas antigas. Eu queria aproveitar para ver se você concorda comigo. Cara, a gente vive no mundo hoje com a tal doença do século, tal, a galera em depressão, enfim, ansiedade, enfim, o mundo doente. Crise do pânico e tal. Isso, o mundo doente por conta dessas questões. E se a gente for ver os estudos em cima disso, pra gente melhorar, enfim, a gente começa a voltar aonde? Pro passado. Que é pro passado, que é o quê? A época que a gente era criança, nossos pais, com os avós, a galera de sítio, ouvir os LPs e tal, não sei o quê. Então, a minha visão sobre essas músicas voltarem agora pode ser na questão de que tá tudo muito igual e a galera quer voltar, mas a minha visão é a seguinte: eu vejo muito no lance da memória afetiva, sabe? Por exemplo, eu já ouvi pessoas, aliás, sempre ouço pessoas falando, cara, eu ouvi essa música, eu senti cheiro de café, porque minha mãe ouvia essa música fazendo café. Isso faz sentido também. Faz todo sentido. Então, assim, eu acho que com o mundo, com essa questão dessa loucura de ansiedade, as pessoas começaram a sentir falta daquilo, pode ser. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito como memória afetiva. Tanto é que eu produzi um DVD, agora você até tava lá, do Lelo. Que, aliás, um grande abraço pro Lelo aí. É um artista que tá chegando aí, que eu acredito muito nesse cara, um cara diferente. Enfim, quando a gente foi fazer o repertório dele pra fazer o projeto dele, primeiro a gente foi nesse lance de regravações, né? Porque é o que tá rolando no momento, é um pouco mais fácil. Uma vez eu ouvi o Sorocaba falando assim, que ele prefere às vezes ouvir artistas novos cantando músicas conhecidas do que ouvir o artista novo cantando música inédita. Sim. Porque aí ele tem que usar, sabe, demora mais pra você captar a essência do artista, entendeu? Então acho que essa questão também é muito importante. Quando a gente foi escolher o repertório do Lelo, a gente bateu bem nessa tecla da memória afetiva. Entendeu? Então, música que a pessoa vai chegar lá, então uma pessoa de mais de 60 anos, 70 anos, vai lembrar da infância dela. Ou de quando o filho dela estava nascendo, sabe? As pessoas mais novas vai lembrar do avô, da avó, da roça, disso, daquilo, de viagens e tal. Então, a gente foi para esse lado da memória afetiva, que é a minha visão, sabe? Que essas músicas antigas voltando, não é só o lance de que as músicas eram boas. Eu vejo muitas músicas novas hoje também boas, tanto quanto as antigas. Talvez não tem tanto a questão do arranjo mais bonito e tal, não tem uma atenção E essa questão específica. da memória afetiva, cara, se você pegar no sertanejo aí nas últimas músicas, cara, esses dias eu tava ouvindo uma música assim que, cara, não sei que tipo de memória afetiva que ela vai buscar sua. Porque é puxão de cabelo e bateu e me deu uma surra e não sei o quê, entendeu? E aí as pessoas estão sentindo falta disso que você falou. Pô, ouvi uma música e sentiu o cheiro de café, lembrar da minha casa onde eu morava no Mas interior. Sabe qual é o problema, Anderson? O problema é o seguinte, eu sou um cara que o pessoal de gravadora sempre brigam comigo nessa questão. O Thiago já chamou minha atenção nessa questão também e tenho certeza que você vai me chamar também. Eu sou um cara que, sinceramente, eu não sou um cara que sou de ficar ouvindo sertanejo. Tá. Não Você não gosta de sertanejo? Cara, não é que eu não...
a questão não é de não gostar. Ah, cara, A questão o seu empresário olhou ali assim, ó, de baixo assim, e falou, cara, ele não vai falar isso, cara. a Ele questão não vai não, falar, né, Thiago, que não gosta do a sertanejo. questão Aí, não é de não gostar, Anderson. A questão é de ter outras preferências, vamos dizer assim. entendi. Entendeu? Mas realmente hoje o sertanejo Você não tem ouve muita coisa. sertanejo? Dificilmente. Dificilmente. Tanto é que a gente tava, antes de começar aqui o papo, o Thiago tava mostrando. O Ô, Thiago, Thiago, você ouve sertanejo, o Thiago? Thiago é 100% sertanejo. Eu gosto de sertanejo, mas eu gosto de um sertanejo de mais qualidade. Entendeu? Tá, mas criando um parênteses aqui, o que seria de mais qualidade? Cara, primeira coisa, eu não gosto, porque assim, é uma questão pessoal. Eu não gosto de música que fala palavrão, eu não Tá, gosto. beleza. Não Eu acho também legal, concordo. assim. Eu não Porque gosto também. assim, normalmente eu gosto de música que me toca e que fala muito comigo. Então eu não bebo, A música entendeu? é isso, Anderson. A música é arte de expressar o sentimento. A galera É, esqueceu disso, entendeu? música de cachaça, assim. Ai, vamos beber 3, 4 Tá, cachaças, assim. você fala mais da questão do contexto É, não é do... muito minha cara, entendeu? Tá, tá. Mas eu gosto de umas músicas sertanejas bacanas, assim. Tem muita música legal, né? Tá, eu tenho um jeito estranho de gostar de música, Ah. de música. Que é assim, ó, por exemplo, eu gosto de um disco X do César Menotti e Fabiano. Isso. Aí a galera fala, cara, mas você já ouviu esse disco? Eu falo, cara, eu não gosto. Pô, mas é César... Não, mas eu não gosto, eu gosto desse disco. Entendeu? Por Então, exemplo, cara, músicas do Bruno Calimã eu gosto muito, cara. ele é um Da gênio, né? maioria. Eu Um conheci o gênio. Bruno Calimã lá atrás, na época da Tia Esperando, com a música do Luan, por exemplo, a Tia Esperando. Cara, uma música linda. Uhum, Madri, música linda, que é dele Uhum. também. Então, esse tipo de música eu gosto, uhum. entendeu? Eu gosto desse negócio da saudade, o cara tá na Tá. cidade, a mulher tá na outra, entendeu? Com uma história, né? Uma Isso. história. E isso bem construído, com um arranjo bonito, com uma melodia bonita, isso é sensacional. Mas eu entendi. Mas o lance das... É que a gente vai falando muita coisa, meu TDAH vai desconcentrando. Mas enfim, Anderson, o lance que eu tava falando do sertanejo, eu não ouço sertanejo talvez por não gostar de ficar por dentro das modinhas, sabe? De ficar por dentro das modinhas e um pouco também, imperceptível, mas assim, um pouco também pra escapar de fazer as mesmas coisas. De acabar absorvendo aquilo ali e depois eu tá fazendo as mesmas coisas, entendeu? Tá. Tanto é que eu, quando o artista chega e fala, cara, eu queria uma coisa mais ou menos assim, eu falo, cara, beleza, mas eu vou fazer com a sua identidade. Sim. Se você quiser copia e cola, aí você já pode ir pra outra pessoa, porque daí ele faz copia e cola. Eu não vou fazer copia e cola, entendeu? E outra coisa, eu não uso minha identidade como produtor. Isso já vai naturalmente. Sim. Na hora de eu arranjar, vai entrar Sim. minha identidade lá, mas não porque eu quero, é porque já tá Tá. na minha mente isso, entendeu? Mas eu quero usar a identidade do artista. Mas o lance do sertanejo que eu tava falando é. Deixa eu tentar entender onde eu tava. Você tava dizendo aí que você não gosta de sertanejo por causa disso e tal. Porque assim, as músicas, ô Anderson, se você for ver, esses dias eu tava comentando um tempo atrás eu tava comentando, um artista me ligou e ele falou assim, ó, cara, eu queria que você pegasse música dos compositores que você conhece, mas que sejam diferentes. Tá. Que não fale de tudo que seja diferente. Tá, que não fala de bebida, puxão de É. cabelo, essas coisas. Aí eu fui em todos os compositores que eu tenho amizade, falei, cara, eu preciso de uma música que seja diferente. Todos eles me mandaram músicas que não tinha nada de diferente. Entendeu? Aí eu falei, cara, mas... Aí eu comecei a pegar no pé deles. Falei, cara, mas a gente tem que achar alguma coisa diferente. Tem que achar. Os caras, cara, é difícil. Eu falei, cara, não é possível que os compositores estão tão assim, não é difícil, não se acha. Beleza. Eu falei, cara, eu vou começar a ouvir as músicas... Vou pegar uma música do Justin Bieber, vou pegar uma música do Michael Jackson, vou pegar uma música do George Benson, de estilos diferentes, de fora, e vou ouvir o que fala a letra. Anderson, obviamente você sabe disso. As músicas falam de bebida, as músicas deles, tá? Bebida, relacionamento, traição, romance, balada, as mesmas coisas que falam as músicas sertanejas, vamos dizer assim. Falei, cara, não é possível que não tenha outro assunto pra falar. E aí eu fui, assim, depois de umas pesquisas e tal, eu entendi que realmente, Anderson, se a gente for parar pra pensar friamente, não existe outras coisas pra falar.
Não existe. Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre uma obra? Vai falar sobre... Igual, aí teve um compositor que mandou, cara, eu tenho uma música aqui que fala sobre cachorro. É aquilo, é o que eu achei diferente. Entendeu? Mas assim, se você for ver, não tem o que falar mais. Sim. Acho que o cara que encontrou alguma coisa pra falar de diferente hoje, que pra mim é um gênio esse cara, que todo mundo que eu falo que esse cara é um gênio, os caras me apedrejam assim, loucamente. Os caras ficam bravos e não concordam. Que é o Grelo. Tá. É que ele tá falando de um assunto que não estava sendo explorado, né? Uma coisa simples, né? Cotidiano, simples. Cotidiano. É. Aí as pessoas Ele é falam, um bom isso... compositor, né? Não, ele é um excelente compositor. goste Ele é um dele ou excelente não. compositor, um excelente cantor, Sim, entendeu? Só que ele montou um personagem, sim. comercialmente falando. Isso não quer dizer que eu ouço, tá? Não curto também, mas o cara não deixa de ser um gênio, tá? Sim. E ele encontrou ali pra falar do cotidiano. Só que se você pegar aquela mesma música e tentar cantar de uma forma sertaneja, uma forma mais sem personagem, não combina. Ó, essa questão da música ontem. Tem uma música que tá tocando aí pra todo lado, que virou um meme e tal, que é Vou Descer pra Eu BC. ouvi ele, o Thiago mostrou exatamente essa música. Cara, a música não é boa, mas por que tá estourada lá naquela parte do Brasil? Paraná, interior de São Paulo ali. Porque todo mundo no final do ano desce pra ABC, que é Balneário Camboriú. Uhum. E aí, aí fala, no finalzinho do ano, nós vamos pra BC, BC. Rapaz, depois, depois aquela música foi na sua cabeça, cara. Ficou. E vou descer pra BC. E você fica com aquilo na cabeça. Agora, é um assunto novo, porque ninguém tá falando descer pra BC. Uhum. Finalzinho do ano. Aí tem uma historinha que o cara recebeu uma herança. E aí ele vai botar o dinheiro, vai lá e vai morder os corpinhos lá, entendeu? Então, musicalmente falando, a música é horrível. É. Minha opinião, Mas tá? tá Não tô falando de um assunto... Não tô falando da opinião, sim. eu tô falando da minha Não opinião estamos falando pessoal. da dupla, estamos falando... Exatamente. A música é horrível, mas a música ela fala de um... Então, vai falar do cotidiano, que é o cotidiano das pessoas Entendeu? ali. No final do ano vai todo mundo pra Balneário Camboriú. Exatamente, e isso é comercial. Então, o lance de hoje dos Os compositores... caras estão fazendo um meme, você viu? Pega o nome das cidades. Estão fazendo agora com outras cidades, que é a né? cidadezinha deles e fala, o dinheiro tá curto, não vai dar pra teve um BC. que o Thiago mostrou que eu vou subir, né? Que é o contrário, ao invés de descer, eu vou subir. Porque quem tá mais pra baixo, o Rio Grande do Sul sobe pra BC, não desce. Exatamente. Quem desce é quem tá pra cima. O Thiago tava querendo fazer comigo, Anderson, a dancinha. Ele falou que queria fazer a dancinha comigo. O que você acha disso? A gente faz? Cara, depende o objetivo, o propósito. Não, o objetivo é o único. Depois você quer o quê com a dancinha? Não, o objetivo é o único, que é o que o Thiago tem na mente sempre. É de estourar. Vender o corpinho Objetivo depois. comercial. Não, vender o corpo depois aí é o Thiago. Mas falando em composição, Anderson, é isso, assim, não tem pra onde, entre aspas, escapar. Sim. Sabe? De falar de assuntos diferentes. Não tem. Tem que falar. Só que a questão é a forma. Eu acho que os compositores... não tô falando isso porque eu sou melhor que ninguém ou porque... Eu acho que os compositores, eles deveriam... E também não generalizando, tá? Não, mas se você pegar o Luan Santana, ele tá com umas músicas diferentes, né? Aquela, por exemplo, lá... pensa os fi bonito que nós vamos dar. Cara, é legal. Não... Falando o da mãe Gustavo, dele? falando... Não ouvi. É legal? Então, não ouvi ainda. mas assim, Thiago, é que são coisas... Primeiro, quem é o artista que tá gravando? Entendeu? Isso. É o Gustavo e é o Luan. Então, assim, eles consolidaram a carreira que eles podem gravar qualquer coisa. Cara, ontem eu tava fazendo uma live com o Chico, lá da Gruplay. Ele falou uma coisa muito interessante ontem. Ele falou, vamos lá. Tem a música que mostra o artista, por exemplo, a Pipoco da Ana Castela. Mostrou ela, cara, mas o que vai deixar ela, consolidar ela, é o nosso quadro. O nosso quadro fala o quê? O nosso quadro fala de uma menina que estava na faculdade, aí começou a namorar, aí trouxe o namorado pro pai conhecer, aí aquele quadro nosso do casamento não vai mais pendurar. Então, mas... Tipo coisas do cotidiano. Mas você percebe que a história, que o contexto, a história no geral é a mesma história? É romance, né, nesse caso. É um Mas romance. Só tem que é a uma questão, coisa o ponto diferente. o ponto é esse, tem uma coisa diferente. Esse é o ponto. Pendurar o nosso quadro na parede. Os Quem pendura quadro na compositores, parede hoje de casamento? Por exemplo, Não, Thiago, você tem quadro pendurado de casamento com a Elis? Que ele é diferente. Você tem quadro pendurado? Thiago.
Na minha casa não tem eu quadro não, pendurado, cara, não. eu não Com a minha sou fã de esposa. quadro, não, você acredita? É? Ah, eu vejo uma Pendurado coisa não, a meio... gente tem uns porta-retrato, assim, mas pendurado. Ah, não, até porta-retrato. Antigamente tinha, né? Que Eu toda sou cidade você meio... chegava. Tinha do casamento, tinha do Papa também. Não Ah, tinha? é. Ô, Du, você tem, Anderson, de quando você era bebezinho? Tem Não. os meus avós que tem, né? Quando É aqueles ali. bebê. Meu Deus do céu. Ainda bem que as pessoas não ouviram. Ainda bem. Cara, ele dá umas escorregadas, né? Ele tá vindo certinho ali, de repente ele solta uma pá. Ah, exatamente. Você viu? Por isso que eu falei que ele é polêmico. Ele é verdadeiro, mas ele é polêmico. Acho que Ele quer falha. criar uma polêmica. É falha ali, Entendeu? é cérebro. Mas então, Anderson, só pra gente resumir, só pra gente definir o lance da composição, é isso. Eu acho que falta é a sacada, Sim. porque o assunto não dá pra ter outro assunto. Eu acho que, Cara, que o caminho... tem uma música maravilhosa que eu gosto de ouvir que chama Cubanita, do Almir Sater. Cara, era um assunto daquela época muito legal, cara. Você já ouviu? Não. Depois você pesquisa, Cubanita, Almir Sater. O Conrado Alexandre, que foi uma dupla minha, regravou, que é muito legal, que fala Cubanita, me lembro bem, que foi paixão à primeira vista, que Aham. conta a história de uma cubana que veio pro Brasil. Aí ela começa a namorar esse cara, mas ele era um cabra pobre, assim, normal, e depois ela arruma um cara rico. Só que antes dela casar com o cara, pra ela ficar famosa, ela posou na revista. Entendi. E aí tem toda uma história, Aham. cara, que é Então, muito diferente do que sim, das músicas sim, de hoje em dia. exatamente. Então, assim, eu acho que falta nos compositores é isso, é uma sacada, igual do Sim. nosso quadro, que é uma Sim. história normal de um relacionamento, de quando se conheceram e tal, mas é a sacada, entendeu? E a sacada foi o quê? O quadro, É, o quadro, cursava odonto, meu entendeu? pai vai tomar cerveja com você. Tem umas coisas ali dentro. Ó, o Luan, por exemplo, quando ele fez quando tem a música lá, escreve aí. Qual é o assunto ali, o contexto da música? É o mesmo que é Sim. usado há anos. Sim, sim, sim. Desde a época de Chitãozinho e Chororó até hoje. Então, mas De um romance. o Bruno Calimã quebra bastante isso, cara. Então, mas. A Te Esperando vem completamente diferente. Vou te esperar até você ficar velhinha gagá. Cara, ninguém Sim, falava isso, cara. sim. Eu lembro até que as pessoas Mas eu criticavam acho que ainda assim é a questão da sacada. isso. Só que é sacada. Porque o assunto também, eu vou te falar, não muda. O assunto é o mesmo, é de relacionamento, só que de relacionamento duradouro. Ele só foi, a sacada foi o seguinte, foi a galera hoje se relaciona e separa. Então, não, eu vou morrer com você. Não, era que o cara não. Ele namorou ela e depois a mulher foi fazer outra coisa, ele Isso, também. E ele ia ficar esperando. Ela de podia ter jovem e tal. 80, 90, Que gagá. isso. Mas assim, mas a questão nessa música também é a sacada. É sacada. Entendeu? Sim, Da música sim. da Escreve Aí. Qual é a Sim. sacada? A sacada é o seguinte, é só você fazer assim que eu volto. É. Entendeu? Então assim, os É, compositores... domingo de manhã também é sacada, cara. Porque o assunto, querendo ou não, é o mesmo. Exatamente. Então os compositores faltam isso, não todos, tá? Mas assim, muitos compositores faltam isso pra ser diferente. E a questão da melodia e da harmonia da música, cara, Sim. é uma coisa que muito compositor erra. Exatamente. Sabe? Porque os compositores, talvez por falta de conhecimento harmônico, que não precisa ser também muita coisa, mas assim, falta de conhecimento segue o padrãozinho, sabe? Então, o cara dá um dó maior aqui e aí segue aquele padrãozinho do dó maior pra frente. Não, o cara não sabe, não pensa em fazer uma melodia que seja diferente e tal. E eu entendo também, e volto a falar, tem o lance do seguinte, às vezes o compositor faz uma coisa diferente, um acorde diferente, um negócio, tem uma música até que o Thiago tem dos artistas dele, que o compositor, a música é muito boa, só que na hora de fazer o arranjo, eu mudei um acorde dentro da música, que parece que mudou o sentido da música. E aí a gente tinha uma versão dela, quando a gente foi fazer a versão, vamos seguir a versão do compositor? Vamos. Parece que não dava certo, né, Thiago? Parece que, cara, aquele acorde faltava, que era aquele acorde que trouxe talvez sabe, um ar novo pra música. Então acho que falta isso nos compositores, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que rola um pouco do medo dos compositores de trazer coisas diferentes, chega pra gravadora ou chega pro artista, parece que o artista ele já quer ouvir uma coisa que já tá na mente dele. Entendeu? E aí se é muito diferente, mas é muito diferente, mas... Entendeu? Então eu acho que é um lance da galera começar a fazer as coisas mais racional, sabe? Não, gente, vamos pensar, vamos parar e pensar, vamos parar de deixar as coisas no automático.
Ah, o que que é comercial? Ah, isso aqui é comercial, e é hit. Não, não é isso. Vamos parar pra pensar, sabe? Então, eu acho que pra música, você tem outro pensamento que eu, mas assim, pra música, realmente, em 2025, começar a mudar, eu acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais racional, Sim. sabe? Começar a pensar Mas eu acho que isso mais. está acontecendo. Eu acho que esse movimento já está acontecendo. As pessoas já estão já estão enxergando mais que precisa mudar. Entendeu? Mas ainda tem um medo, né, Anderson? Tem um medo dos É, caras, mas eu acho que da galera que faz isso mudar sim, realmente. sim, Porque sim, assim, sim, ó, sim. eu tenho vontade de mudar. Então, mas você tem que falar isso. Não, eu falo. Tem que Eu falar mais nas falo. redes sociais, porque aí Eu, as pessoas se sentem sim, sim. mais encorajadas. Por exemplo, tem várias pessoas me mandando mensagem, me ligando e falando, cara, depois de você eu tive coragem de me posicionar no mercado. Por Entendi. exemplo, ontem a gente estava falando bastante sobre isso, eu fui o primeiro a falar. Eu fui o primeiro a falar sobre vários assuntos, né? Mas, por exemplo, que artista não tem que fazer show bêbado. Cara, artista não tem que fazer show bêbado. Concordo. Eu falei bêbada aqui um final, porque eu vi uma artista ontem aí, cara, sendo carregada do palco. O É povo horrível. tirando ela do palco, porque não dá pra deixar ela lá bêbada É lá. horrível. É Não horrível. pode, cara. É horrível. Mas é o que eu tô falando, as pessoas estão no automático, Olha estão os caras cochichando no. ali o nome da artista. Estão no automático. A galera quer fazer tudo ali pro momento e É. acabou, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o que você falou tá certo. A gente tem que se posicionar. Tem. Eu falo muito isso pro É artista, porque o cara. mercado, principalmente sertanejo, ficou por muito tempo com medo de levar pancada. Por exemplo, o Chico falou ontem pra mim que agora a Agroplay fez a Agroplay Academy, que é pra treinar influencers e músicos e artistas. E ele falou, cara, eu sempre tive a ideia, mas eu não tinha coragem, porque eu tinha medo do que o povo ia falar. Aí depois que eu vi você falando, metendo a cara e sem medo do que o povo ia falar, me deu coragem de fazer. Uhum, Então, para que outros produtores falem também, você tem que falar, uhum. entendeu? Pensou, bota a caixinha de pergunta, deixa os caras perguntar, responde. É. E aí É. é assim que muda o mercado. Por exemplo, quando eu voltei, tinha empresários grandes, o Thiago sabe disso, falando que com menos de 3 milhões você não estourava um artista. Hoje eles não têm mais coragem de falar isso. Mas antes eles falavam. Por quê? Uhum. Porque todo mundo tava falando isso. Entendeu? E hoje eu venho mostrando que, cara, 100 mil, 3 milhões ou 100 milhões, Não é isso que não é garantia de é, sucesso. exatamente. Entendeu? Você tem que saber, por exemplo, a Ana Castela foi gasto muito menos do que a artista que eu conheço que já gastou 20 milhões e não virou. Entendeu? É. Mas é isso, Borges, que prazer ter você aqui, um papo muito que vai somar para muita gente que está assistindo, de muitos ensinamentos. Parabéns por tudo que você tem feito até Obrigado, aqui. cara. E Obrigado. para mim, cara, eu acredito muito que você e mais alguns outros produtores vão ser o responsável por mudar isso. Por Massa. fazer com que as pessoas enxerguem realmente o papel do produtor, porque se perdeu isso. O produtor não é empresário, o produtor não é o cara que deve falar de investimento para o artista. O produtor tem que produzir, Exatamente. entendeu? Como o empresário tem que gerenciar a carreira. Cada um no seu quadrado. O cantor tem que cantar, Exatamente. entendeu? É isso. Muito obrigado, Borges. Que prazer ter você obrigado. aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Passa suas redes sociais pra galera que quiser ver que você agora vai se posicionar e vai falar que tá todo mundo igual, vai até falar o nome dos caras. Como é que é o seu Instagram pros caras ver? @ Borquezeira, BORQ Zera, com Z. Borquezeira, acho que na hora da edição vamos colocar aí, né? Porque é meio Isso, a gente difícil, pede mas pra pôr. @ Borquezeira em qualquer rede social, TikTok, Borquezeira Facebook, vem de Instagram. zoeira? Não. Cara, Borquezeira vem do seguinte, na verdade, meu O nome... Thiago que inventou esse nome artístico pra você. Não, meu nome nem queira saber, mas meu último sobrenome é Borks, Ah, de tá. família, Borks mesmo. Borges. E onde Isso. saiu Zera? O Zera foi, cara, eu tenho costume, e na verdade descobri esses dias, que eu tava em casa, aí não sei quem falou assim, ô Topzera. Aí eu falei, aí outra pessoa me chama de Topzera. Falei, cara, todo mundo me chama de Topzera. Aí eu perguntei esses dias pra não sei quem, eu falei, cara, mas acho que foi minha esposa. Por que as pessoas me chamam de Topzera? Ela falou, porque você chama todo mundo de Topzera. Aí eu falei, o meu TDAH, pra você ter ideia. Aí eu falei, entendi. Então acho que foi de Topzera, sabe?
me comunicar com a galera, ô, topzera, e aí, topzera. Pode ser. E aí a galera começou a colocar Borkzera. Eu acabei Ótimo. achando legal também. Bacana. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui no final desse podcast, essa conversa maravilhosa. Ó, não esqueça de ativar o sininho aí para você receber notificações quando a gente colocar vídeo novo para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Aquele beijo do Anderson Ricardo. E é sempre bom estar aqui batendo papo com grandes amigos, ensinando você e passando conhecimento. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio.